Bom dia, investidor. Começa o InfoMoney na Bolsa nessa quinta-feira, 10 de dezembro de 2015. Hoje não teve o bate-bola com o pessoal da XP, mas o dia tá pegando fogo já no mercado. A gente já viu o Ibovespa Futuro caindo com a notícia de ontem do rebaixamento de rating. Parecia que não ia impactar tanto, mas parece que o mercado não gostou muito. Ou então pode ser uma simples realização, já que ontem a gente subiu mais de 4%. Ontem foi um dia muito otimista. Bom, sem mais delongas, sou o Thiago Salomão e vou apresentar aqui os destaques que devem agitar o pregão nessa quinta-feira. Bom, para começar, já vamos falar primeiro do índice futuro, que está caindo 0,67%, cotado a 46.010 pontos. O Ibovespa à vista está caindo menos, está caindo 0,27 nesse momento, 10 horas e 14 minutos, cotado a 45.984 pontos. O dólar futuro, por sua vez, sobe 0,58, cotado a 3,792. O dólar também tendo uma ligeira alta. Lá fora, as bolsas operam sem direção definida, né? A bolsa de Xangai caiu com os temores de que o Banco da China não traga tantos estímulos assim para a economia local. Já as bolsas europeias e norte-americanas até o momento oscilavam entre perdas e ganhos. Bom, vamos partir para o noticiário doméstico, que é o que está pegando fogo. Ontem foi um dia de muita euforia no mercado, mas aí o pregão fechou e a Moody's veio avisar que colocou o rating do Brasil em revisão para possível rebaixamento. Para muita gente isso daí já está no preço, né? Mas veio a notícia que obviamente não é nada boa, já reflete muito bem como que as agências de risco estão olhando o Brasil. Foi um dia muito atípico ontem, né? Foi um dia até, podemos dizer, histórico. A votação para quais chapas que iam liderar a comissão do impeachment foi marcada por quebra de urnas, bate-boca, até cabeçada. Imagina para quem está de fora ver tudo isso, mostra bem a dificuldade política do Brasil em conseguir aprovar as medidas fiscais, né? Bom, essa nota foi colocada em possível corte que pode acontecer num prazo de 90 dias, né? Ou seja, o brasileiro pode ter até o carnaval para poder ficar num grau de investimento na Moody's, mas depois provavelmente já deve perder essa nota, já deve virar junk também para a agência de risco. Segundo as análises de banco já começam a falar o impacto disso, o Bruno Rovai, do Barclays, disse que se o processo de impeachment for longo, pode resultar em uma paralisia fiscal, aí o downgrade pode vir em menos de 90 dias, né? Qual o grande problema do rating brasileiro? A gente precisa resolver a situação fiscal e, na visão da Moody's, a paralisia política está impedindo que a gente consiga andar nesse caminho. E isso foi o que basicamente ficou refletido no comunicado de ontem, né? Outro analista aqui, o Nicolas Spiro, da Spiros Strategy, falou que a Moody's está apenas sinalizando que agora parece inevitável outro downgrade para junk por uma das principais agências. Bom, partindo agora para a pauta política, ontem a gente teve finalmente a reunião da Dilma Rousseff e do Michel Temer, depois daquela polêmica carta escrita pelo Michel, que acabou vazando na imprensa. E a Dilma e Michel Temer tiveram um encontro, durou mais de 1 hora, e a Dilma, o discurso dos dois foram bem parecidos, mas com palavras diferentes, né? A Dilma divulgou uma nota depois, falando que o Temer e ela decidiram ter uma relação extremamente profícua, tanto pessoal quanto institucionalmente. Já o Temer preferiu falar que, a partir de agora, eles vão ter uma relação pessoal e institucional extremamente fértil. Vamos ver se isso pode dar uma ajuda na negociação política sobre as medidas econômicas que a gente precisa adotar. No entanto, o noticiário dos jornais de hoje já trouxeram uma visão um pouquinho menos favorável, né? De acordo com informações da Folha e do Estadão, o Temer articulou a saída do Leonardo Pisciani da liderança do PMDB na Câmara, lembrando que o Pisciani era aliado de Dilma Rousseff e, no lugar, o novo líder do partido, Leonardo Quintão, é um reconhecido opositor da Dilma, ao passo que o Pisciani era visto como um governista, ou seja, apesar do Temer, de um lado, estar querendo estreitar a relação com a Dilma, por outro lado, segundo informações dos jornais, a entrada do Quintão, que foi articulada por ele, já é mais um passo rumo à saída do PMDB do governo brasileiro. Falando de política, vamos falar de Cunha também. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, apresentou defesa no STF contra o eventual pedido de afastamento do cargo. A defesa afirmou que o eventual pedido de afastamento será absurdo e infundado, segundo manifestação enviada espontaneamente ao ministro Teori Zavascki, relator dos 2 inquéritos ao que Cunha responde na corte relacionados à Operação Lava Jato.
A defesa também negou que o Cunha esteja atrasando os trabalhos da Comissão de Ética da Câmara, que analisa a abertura de seu processo de cassação por falta de decoro, por meio de recursos e atos para impedir a realização das sessões no período da manhã, quando não há sessões no plenário. O Conselho de Ética tem sessão marcada hoje, 9h30 da manhã, segundo o novo relator do caso, Marcos Rogério. Todo esse impasse, né, para quem tem acompanhado, já foram 6 dias consecutivos que o Cunha conseguiu, através de manobras, adiar a sessão do Conselho de Ética. Inclusive o novo relator do caso, o relator antigo saiu, falou até que temeu pela própria vida, enfim. Apesar de estar no século XXI bem distante da chegada de Cabral aqui, a gente ainda vive ares de coronelismo e um pouco de capitanias hereditárias aqui no Brasil, né? Infelizmente. Bom, vamos parar de falar de política, que é um assunto muito nebuloso, está aparecendo até uma série do Netflix. Vamos falar um pouco mais de mercado. Ontem saiu o relatório mais lido do mercado, o relatório do Verde Asset, escrito pelo lendário Luiz Stuhlberger, um dos maiores gestores da história do Brasil. Quando ele escreve, o mercado para ler. E o Stuhlberger falou que o dólar a 3,70 é o ativo mais mal precificado do Brasil, com o preço mais errado, entre aspas. Apesar disso, ele disse que ainda não chegou o momento de voltar a aumentar a exposição à moeda americana, dado o posicionamento dos estrangeiros. Haverá hora certa de voltar a ter exposição muito mais alta em dólar, só que não parece ser imediatamente. O Fundo Verde terminou novembro com 20% de exposição à moeda norte-americana. Por que ele acredita que não é o momento, né? Porque os fundamentos econômicos mantêm o país em uma situação bem delicada, o que provavelmente não melhorará facilmente. No entanto, o ambiente global favorável e os juros próximos a zero ao redor do mundo, tem até países com juro negativo, mantém o otimismo dos estrangeiros, né? E as razões para o otimismo também é que muita coisa ruim já está no preço e até há um risco de alta, mesmo que não sustentável, caso o impeachment aconteça, algo que já está cada vez mais no radar dos investidores. Fechando a pauta, antes de falar dos destaques da Bolsa, relatório do Bank of America Merrill Lynch sobre projeções para Brasil em 2016. Ibovespa, cenário base do BOFA é 54 mil pontos, o que nos preços atuais embute uma alta na faixa de 17%. Nesse cenário base, mesmo esperando uma alta de 17%, ele vê recessão se intensificando e se estendendo por mais tempo, sem sinais de retomada até a atividade no fim de 2016, e as incertezas políticas persistentes com poucos sinais de melhora indicam que não há um trigger para uma recuperação dos níveis de confiança, que devem continuar afetando o consumo privado e o investimento. Ou seja, o Brasil está com um valuation relativamente atrativo, mas mesmo assim ele não vê tantos motivos para otimismo. O Bank of America também tem um cenário pessimista e otimista para Ibovespa. No cenário pessimista, Ibovespa deve ficar em 43 mil pontos ao final do ano que vem. Nesse cenário pessimista, ele vê uma nova deterioração na cena política, aprovação de medidas fiscais estagnadas, consumo e investimento mais fraco e o PIB caindo 4,4%. Já no cenário mais otimista, ele vê Ibovespa a 63 mil pontos, seria uma alta de quase 40%. Nesse cenário, ele vê uma melhora no cenário político que facilitaria a aprovação de medidas fiscais. Ele não citou nada de impeachment. Vamos ver se, mesmo sem impeachment, a gente consegue essa melhora política. Para a carteira do Bank of America no cenário base, ele coloca empresas com sem endividamento elevado, com exposição ao dólar ou com preços atrativos. Nessa carteira tem BR Malls, Embraer, Itaú Unibanco, São Martinho, Suzano e WEG. Agora vamos passar para os destaques da Bolsa. Vamos primeiro dar uma olhada como é que está o mercado agora, 10 horas e 22 minutos. O Ibovespa nesse momento cai 0,39%. Maiores altas aparecem com exportadoras, Fibra e Suzano ganhando um pouquinho com essa alta do dólar. Embraer também aparece com a quinta maior alta. Braskem e JBS também liderando os ganhos, alta entre 1,5% e 1,93%. Na parte de baixo do Ibovespa aparecem as ações de Oi Gol, Petrobras, Estácio e Kroton. Oi Gol, ações que perderam o ano inteiro. Petrobras também aparece agora, depois da forte alta de ontem. E Estácio e Kroton fechando as 5 maiores perdas, 5 maiores altas. Começando a falar dos destaques corporativos, vamos falar dos bancos que iniciam o pregão em relativamente uma queda relativa. O Banco do Brasil tendo uma queda maior. 2 motivos podem explicar a queda mais forte do Banco do Brasil. A primeira foi que
foi o banco que mais subiu ontem, né? Essa tal volta do rally eleitoral, as estatais e o setor financeiro acabam ganhando mais caso o cenário de impeachment ganhe força. Foi o que a gente viu nas eleições de 2014. Cada vez que a Dilma perdia intenções de voto, estatais e bancos subiam mais forte. Cada vez que ela ganhava, esses bancos também e as estatais devolviam com mais força. Mas além disso, o Banco do Brasil cai nesse momento 1,12%, cotado a 18,59. Além disso, vem a notícia da Bloomberg, citando duas fontes integrantes da equipe econômica do governo, dizendo que a tributação em LCI e LCA deve vir até o final do ano. A tão temida tributação, aquela queridinha dos investidores de renda fixa, e não é só uma má notícia para a pessoa física, também é para o setor financeiro. Isso porque o custo de financiamento das instituições deve subir. A notícia é ruim para os bancos, que são os que mais emitem esses títulos, e em especial bancos públicos, caso do Banco do Brasil. Por isso que nesse momento ele apresenta uma queda mais forte que os outros bancos. Bradesco e Itaú no mesmo horário caem 0,42 e 0,46, enquanto o Banco do Brasil cai na faixa de 1%, agora está caindo um pouco menos, 0,85%. Partindo agora para a Petrobras, se a Moody's não rebaixou o rating do Brasil ainda, no caso da Petrobras já foi terceiro corte da petrolífera. Em fevereiro já tinha perdido o grau de investimento pela mesma Moody's e agora a nota dela é Ba2. Outlook também negativo, ou seja, há espaço para ainda mais cortes no rating da Petrobras. Lembrando, Petrobras, uma das empresas mais endividadas no mundo, a mais endividada do setor petrolífero, disparada, dívida líquida de 400 bilhões de dólares, a dívida bruta já supera o $500 bilhão. Ainda sobre Petrobras, vale destacar, ontem a gente falou muito disso, mas foi adiada o julgamento da ação coletiva movida em Nova York pelos estrangeiros. Foi a ação movida contra a Petrobras, foi adiada para o dia 21 de dezembro. O conflito de horários na agenda do juiz Jed Rakoff foi o motivo do adiamento. Bom, partindo ainda para Banco do Brasil, apesar dessa queda do banco, teve uma boa notícia, né? O banco anunciou a recompra de bonds, ao todo foram 512 milhões de dólares em títulos recomprados, são 3 vencimentos diferentes. O título de bônus perpétuo, foram 300 milhões de dólares de bônus perpétuos remunerados a taxa de 9% ao ano, 112,8 milhões de bônus perpétuos remunerados a 9,25% ao ano e 100 milhões em senior notes com vencimento em 2022 remunerados a taxa de 3,875% ao ano. Por que positivo? Porque essa recompra vai trazer um impacto positivo de 210 milhões de reais no balanço do BB, no balanço do quarto trimestre do BB, isso já líquido de impostos. Além disso, o Tesouro reforçou que está efetuando os pagamentos do Banco do Brasil para reverter a situação verificada no ano passado, em meio às discussões sobre os acertos das pedaladas fiscais. Segundo informações do valor, até 31 de novembro, o Tesouro pagou 5,363 bilhões ao banco, com previsão de que sejam quitados ainda mais 703 milhões até o final do ano. Só para lembrar, em 2014 foram pagos apenas 874,8 milhões, ou seja, muito acima do que o Tesouro pagou no passado. Boas notícias para o banco, que ainda opera em queda. Bom, e nesse momento, só antes de terminar os destaques, Ibovespa já está 0,14 de queda, 10 horas e 26 minutos, está tentando reverter o movimento de queda apresentado pela manhã. A notícia do corte de rating, que era o principal motivo para a queda de hoje, pode estar perdendo força, já até lembrando que ontem, quando foi cortado a perspectiva de rating, não foi o corte de rating, né? O ETF brasileiro, o EWZ, que é negociado lá na NYSE, o ETF que acompanha os ADRs brasileiros, praticamente não oscilou. Depois da notícia, teve uma leve diminuição dos ganhos e o dólar também, que estava em queda, também amenizou apenas as perdas, mas nada muito pouco sensível o movimento dos ativos brasileiros após o corte de perspectivas. Bom, partindo ainda para outros destaques, já vamos falar de BTG e a turma toda que tem exposição ao banco. BTG abriu com queda de quase 10%, agora está caindo só 6,43%, cotado a R$ 12,37. Para quem lembra, a Unity do banco estava cotada a R$ 30 antes da prisão do André Esteves. Brasil Farma, que é a empresa que está querendo fazer a oferta de ações, que tem um dos controladores é o BTG Pactual, já está cotada a R$ 5,00, 12% de queda, a ação já vem caindo mais de 60% desde a prisão do André Esteves. Com essa queda de hoje deve ter aumentado ainda mais essa desvalorização. Sobre o BTG, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, né, o famoso Cacai, ele entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva do André Esteves, ex-presidente e ex-controlador do BTG Pactual. O pedido foi feito ontem ao STF, em segundo a assessoria do Banco de Investimentos.
Bom, partindo agora para o campo de recomendações, né, o pessoal gosta de acompanhar o que os grandes bancos estão recomendando de ações. Hoje tivemos 2 rebaixamentos, né? O JP Morgan rebaixou a recomendação das ações da TOTUS, que era overweight, passou para desempenho neutro. E o Pão de Açúcar, né, que já caiu tanto, foi rebaixado pelo Bradesco BBI, a recomendação que era de compra, passou para Market Perform, o preço-alvo que estava na faixa de R$ 93, agora caiu para cerca de R$ 51. Nesse momento, Pão de Açúcar cai 1,26, cotada a 47,67, e a TOTUS cai 1,93, cotada a 33 bola a bola. Recompra de ações da Telefônica Brasil, ela anunciou a recompra de até 31,6 milhões de ações ON, 415,1 milhões de ações PN. A recompra vai ser feita até junho de 2017. Fazendo a recompra de todos os papéis, será o equivalente a 2,6% do valor de mercado da empresa, 3% das ações PN, 10% das ações ON, e ao todo vai movimentar cerca de 1,6 bilhão de reais. Fechando os destaques, vamos lembrar que hoje tem leilão na Bovespa, mais um block trade das ações da BR Properties. Esse leilão vai ser muito grande, projetado uma venda de 442,5 milhões de reais em ações da BR Properties. O leilão está programado para as 12 horas, entre 12 horas e 12h15, horário de Brasília. É o segundo block trade com as ações da companhia em apenas 10 dias. Em 1º de dezembro, a operação movimentou 223,6 milhões, superior à venda previamente estimada em 182 milhões. Ou seja, esse novo block trade pode movimentar o dobro do anterior, que já tinha sido muito forte, né? A operação pretende movimentar 19,78% das ações ordinárias da companhia a um preço de venda em cerca de R$ 7,50, né? É uma queda de 10% quando comparado ao fechamento de ontem, de 8,29. Vamos ver como é que está a ação da BR Properties. Nesse momento cai apenas 1,81. Se for ao preço de 7,50 mesmo, o papel deve cair ainda bem forte ao longo do pregão para acompanhar o preço do block trade, já que quem vai querer pagar R$ 8,00 um papel que vai ser vendido no leilão a R$ 7,50. Bom, para finalizar a pauta, que já ficou bem longa, Laep, para quem é novo do mercado, um dos papéis que mais trouxe sofrimento para o investidor pessoa física, o papel já está, o BDR no caso, né, já está fora de negociação. Foram anos de perdas e julgamentos e hoje saiu, ontem à noite, aliás, saiu a decisão da CVM sobre o julgamento da Laep. Ela foi multada, um ex-conselheiro da Laep foi multada em R$ 600 mil por prática de insider trading, né, o famoso informação privilegiada. Segundo a CVM, Otineu Rodrigues Lopes deverá pagar 3 multas distintas de R$ 200 mil cada por vendas dos BDRs da Laep em 3 momentos distintos antes de divulgações de operações da companhia em 2010. Relembrando o caso, em 15 de janeiro de 2010, a Laep divulgou um fato relevante anunciando a capitalização de 120 milhões de reais com o fundo de investimento Global Yield Fund Limited, o GEM, destinado ao reforço de capital de giro e à readequação da estrutura de capital. A área responsável da CVM verificou que os executivos da empresa, entre eles o Lopes, venderam em bolsa BDRs patrocinados pela Laep antes da divulgação do documento, que obviamente deve ter trazido uma desvalorização para os ativos em bolsa. Bom, eu me despeço aqui. Nesse momento, bolsa praticamente zerando as perdas. Podemos voltar a ter um dia de alta, já que a tese de impeachment está ganhando cada vez mais força e é isso que o mercado quer, já que cada vez que sair uma novidade sobre impeachment, a bolsa respondeu com valorização. Isso não só porque o mercado gosta ou desgosta da Dilma, na verdade o grande problema mesmo que o mercado tem apresentado é o impasse político que tem atrasado a aprovação de medidas importantes, principalmente no âmbito fiscal. Ou seja, o impeachment nesse caso iria desengargalar, mas não seria a saída da Dilma que o mercado quer. Na verdade, a Dilma ficando, mas as negociações andando já seria um bom começo para um 2016 melhor. Se bem que a gente pode falar de 2016 melhor pensar em 2017, já que as projeções para 2016 estão cada vez pior. Bom, me despeço aqui, tenham todos um bom pregão, cuidado com o block trade do meio-dia e meia tem abertura dos Estados Unidos e pode trazer volatilidade, então tomem cuidado, até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!